Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Adna e hoje iremos falar de parada cardiorrespiratória e assistência de enfermagem. A parada cardiorrespiratória consiste na interrupção abrupta das funções cardíacas e respiratórias. O principal objetivo da reanimação cardiorrespiratória é restabelecer as funções vitais, restabelecendo assim o fluxo sanguíneo e oxigênio para todos os órgãos. Essa parada cardiorrespiratória, ela também ela causa uma inatividade cardíaca, então o coração não tem atividade elétrica e, por consequência, o fluxo sanguíneo não passa para o pulmão, sendo assim uma parada cardiorrespiratória, porque o paciente também não vai ter essa atividade pulmonar existente. As principais causas da parada cardiorrespiratória são a hipovolemia, então uma saída excessiva de líquidos corporais, pode ser por sangramento ou por algum outro tipo de eliminação. A hipóxia, então assim, uma baixa taxa de oxigênio no sangue. A acidose, uma alteração de pH sanguíneo, então pH muito ácido. Hipo ou hipercalemia, que já é uma baixa ou uma alta quantidade de potássio. A hipotermia também, né? Então, a temperatura corporal muito baixa. Também uma trombose coronária, o tromboembolismo pulmonar, pneumotórax. Tóxicos, então, assim, algumas drogas, alguns medicamentos pode causar. Tamponamento cardíaco, uma doença coronariana, uma taquicardia ventricular, então o ventrículo começa a ter o seu movimento muito acelerado, uma taquicardia, o infarto agudo do miocárdio e alguma outra miocardiopatia dilatada, né? Uma doença de Chagas ou algum outro tipo de miocardiopatia. Os sinais de uma PCR, então nós temos que identificar uma ausência de responsividade, né, avaliando o nível de consciência do paciente. Por isso que é importante você chamar, né, e ao mesmo tempo ter o toque do paciente, porque você vai ter dois estímulos, o tato e a fala, a audição, né? Então, normalmente, senhor, senhor, batendo no ombro do paciente para ver se ele acorda, que você vai avaliar o nível de consciência. Depois, você vai verificar uma atividade mecânica do coração. Será que se tem pulso? Então, você vai avaliar a ausência de pulso. Depois, você vai avaliar a respiração, né? As vias aéreas estão pérvias ou não? Como que está essa respiração? Está em apneia total? Ou a respiração está agônica? Está com algum desconforto respiratório? Também nós podemos observar a coloração e temperatura da pele, né? Uma pele fria, pálida, uma cianose labial ou nas extremidades. E também avaliar a pupila, né? Se está em midríase essa pupila do paciente, como que nós vamos avaliar? Quando a gente vai avaliar essa atividade mecânica cardíaca, é importante avaliar sempre o pulso carotídeo, né? Se o paciente adulto, a gente vai avaliar o pulso carotídeo, que é um pulso de melhor sensibilidade. Já a manobra de reanimação, nós temos que seguir uma abordagem primária, nós temos que seguir a abordagem do Guidelines da American Heart Association, que é o CAB. Então, vamos começar verificando a circulação, que é o C do ciclo CAB. Vamos verificar a pulsação da artéria carótida. Como mostrando aí na figura, vamos colocar os dois dedos, né, indicador e médio de uma das mãos, na região da traqueia, que é também conhecida como pomo de Adão. Esses dois dedos vão se deslizar para a região situada entre a traqueia e a lateral do pescoço, como mostra a figura, e vai verificar por 5 a 10 segundos a existência de pulso ou não. Não havendo pulso, vai iniciar as compressões torácicas.
E por que que é importante essa verificação da circulação? Por que que inicia-se com a circulação, o C, A e B? O C é a circulação que vai manter todos os órgãos recebendo a oxigenação. Então, esse guidelines, ele foi atualizado, teve uma atualização importante em 2015. Desde então, é utilizado essa verificação com a circulação. Inicia-se a manobra com a circulação. Então, verificou pulso. Não tem pulso, inicia imediatamente a circulação, a compressão torácica. Seguimos para o A, que são as aberturas de vias aéreas. Então, vai levar a cabeça do paciente e vai remover, observar se tem alguma obstrução de cavidade. Claro, gente, que você vai fazer esse tipo de manobra se não for um trauma. Se o paciente tiver, se você suspeitar de um trauma, né, uma queda da própria altura, ou o paciente caiu, foi encontrado no chão, caído, em situação de trauma, não aquela queda que o paciente escorrega devido a uma lipotímia ou mal-estar, mas uma queda mesmo, abrupta no chão, você não pode fazer esse tipo de manobra, porque pode ter alguma lesão cervical. Então, você vai avaliar as vias aéreas e fazendo esse movimento de elevação do queixo, se você tiver certeza que não tem nenhum tipo de queda, de lesão de cervical, ok? E o B é verificar a respiração, né? Então, do briefing de respiração em inglês, então o paciente não respira, né? Vai imediatamente realizar a ventilação por pressão positiva no ambu, conectado à fonte de oxigênio. É importante lembrar que vai utilizar esse dispositivo bem adequado, né? Então, tem que ser um ambu de bolsa, válvula, máscara, né? Tem que ter esse acoplamento de válvula. Vai posicionar corretamente o ambu. Lembre-se que a máscara tem que pegar nariz e boca. E você vai fixar essa máscara como se fosse um C e um 3. Se vocês observarem a figura, né, então vai pegar o polegar e o dedo indicador, vai segurar a máscara, fazendo uma pequena pressão, porque na hora que você vai fazer a ventilação, há muito escape de ar, então você vai acoplar a máscara pegando nariz e boca do paciente, segura, e com os outros 3 dedos você vai fazer uma pequena elevação do queixo, para você sentir a permeabilidade da via aérea. Né? Novamente lembrando, se você observar que for um paciente de trauma, a gente não mexe, não manipula a cervical do paciente, ok? Isso daí tanto a elevação de queixo e elevação de pescoço só vai ocorrer se for uma parada cardiorrespiratória onde o paciente está num ambiente seguro. Se foi uma queda, um trauma ou um politrauma, a gente tem sempre que manter essa cervical o mais estável possível. Lembrar de ligar esse ambu na corrente de oxigênio. Então, você vai conectar na rede de A2 a 10 litros por minuto. E para manter essa ventilação, se caso o paciente for inconsciente, aí a gente vai ter que utilizar a cânula de Guedel, que é uma cânula orofaríngea, onde ela possui diversos tamanhos, e a gente vai avaliar o tamanho da cânula de acordo com o perfil do paciente. A gente vai medir a cânula, aproximadamente rima labial no cantinho da boca, até o lóbulo da orelha. Então, você vai saber qual é o tamanho da cânula que você vai utilizar para o paciente. Né? Mas tem cânulas pequenas para bebezinhos, então tem vários tamanhos de cânula. Quem insere a cânula é o próprio profissional da enfermagem, o profissional que estiver na assistência desse atendimento. E a cânula é somente para evitar que tenha essa queda da língua, da musculatura da língua. E essa cânula, ela tem um orifício, então quando você for ventilar com o ambu, o paciente vai receber, sim, oxigênio também.
Então, o que que nós precisamos, né, para realizar uma boa manobra de reanimação cardiopulmonar, um bom atendimento? Primeiramente, ter uma equipe capacitada. É importante manter uma atualização da equipe, todo mundo saber qual que é o atendimento. Mesmo que você nunca executou um atendimento, você tem que saber a técnica corretamente, você tem que saber as drogas utilizadas, né? Os recursos materiais, então é imprescindível ter um carro de emergência no setor, né? De preferência, esse carro tem uma monitorização, um desfibrilador, oxigênio, né? Também no carro. E aí vai avaliar a responsividade do paciente. O paciente não responde, avalie o pulso. Aproximadamente 10 segundos. Vou fazer uma ação simultânea. Vou avaliando o pulso e vou avaliando o tórax do paciente. Não tem pulso, não tem respiração. Em ambiente hospitalar, eu vou pedir imediatamente ajuda, né? Você tem que chamar uma ajuda. E chama essa ajuda em alto e bom som. Não é para sair gritando no corredor. Mas você avise, olha, eu preciso de uma ajuda urgente, meu paciente está parado, está em parada. Porque se você somente chamar ajuda, a pessoa não vai saber o que você está acontecendo com você, né? Imediatamente você já vai trazer o carrinho de emergência, né, e o desfibrilador e vai iniciar as compressas torácicas até a sua ajuda chegar. Então, iniciando as compressões torácicas, ela deve ser realizada no osso externo, pontualmente 2 dedos acima do apêndice xifoide. Nós temos aí a figura do apêndice xifoide, né, esse pontinho vermelho aí no externo. Não podemos avaliar essa região, essa localização, pela linha mamilar. Por quê? Depende muito. A variação de idade, a linha mamilar pode mudar. Então, é sempre apêndice xifoide, tá? Localiza o apêndice xifoide, vai lá nas bordas intercostais da costela, chegando no externo, 2 dedinhos acima é localizado o apêndice xifoide. Com as mãos entrelaçadas, né, e com a base da mão, essa região vermelha aí da figura, sobre o externo, né, a mão direita sobre a mão esquerda, ou a sua mão de melhor predominância, né? Você tem que deixar esses braços e os cotovelos bem estendidos, não pode flexioná-los, com os ombros bem alinhados em relação à coluna cervical da vítima. Então, você vai fazer um ângulo de 90 graus mesmo. Então, tem que estar tudo muito bem alinhado. E os dedos devem estar afastados da caixa torácica da vítima, prevenindo, assim, algumas lesões. E o profissional deve usar o peso do corpo para fazer as compressões. Então, na hora de fazer as compressões, não é com o braço somente. Eu vou usar o peso do meu corpo. E não vou retirar as mãos deste ponto de compressão. Mesmo que for chegar o momento de fazer a ventilação, eu só vou pausar a minha mão, encostar a minha mão, mas eu não vou tirar a minha mão deste ponto de compressão. E a frequência dessas compressões é de no mínimo 100, é de 100 a 120 compressões por minuto. Então, são compressões rápidas mesmo. Então, numa outra figura, essas compressões deverão ser feitas de aproximadamente 5 a 6 centímetros, né, para chegar até o coração. Senão, não é uma compressão efetiva, né? Para ela ser mais eficaz, você tem que descer assim, as costelas, a parte do externo, ter uma elevação de 5 a 6 centímetros dessa região. Aí vocês podem observar na figura que é onde vai ter a localização e você consegue fazer a compressão no músculo cardíaco. Então, vamos lembrar que condutas isoladas não vai promover uma perfusão encefálica eficaz. O que isso quer dizer? Que você trabalhar sozinho não vai ter uma perfusão cerebral. Então, você não vai conseguir ter uma boa oxigenação, circulação até o cérebro. E quando nós falamos em parada cardíaca respiratória, tempo é cérebro.
né? Porque o paciente vai perdendo a sua capacidade, a sua circulação, a sua oxigenação cerebral e ele vai ter grandes danos neurológicos, né? E uma oxigenação adequada é igual ao quê? A uma boa ventilação com o AMBU, com a ventilação de pressão positiva, somado a uma compressão torácica, né? Compressões cardíacas externas de maneira sincronizada. Então, de uma maneira bem sincronizada. Quando você já estiver com o auxílio, serão 30 compressões e 2 ventilações para um paciente adulto. Então, tem que lembrar que tem que ser uma oxigenação adequada, é uma ventilação mais as compressões. O paciente também pode evoluir para uma via aérea avançada, e aí vai realizar a abertura das vias aéreas e realizar uma ventilação em uma proporção de 30/2 até a chegada da via aérea avançada. Então, você vai ficar na compressão e na ventilação do AMBU até chegar à via aérea avançada, e a via aérea avançada é o quê? É a intubação do paciente, né? Quem realiza é o médico vai intubar o paciente e vai fazer essa ventilação diretamente na árvore brônquica, diretamente no pulmão. Em muitos casos, né, o fisioterapeuta já auxilia no equipamento de ventilação mecânica, que vai acoplar o paciente na ventilação mecânica e a gente vai manter a compressão cardíaca. Então, é importante que nesse carro de emergência tenha um desfibrilador e a gente vai utilizar, caso for necessário. E quando o paciente estiver com a via aérea já avançada, o paciente já estiver intubado e em ventilação mecânica, pode utilizar também da capnografia, que é recomendada como um sinal prognóstico. O seu objetivo é detectar quando vai parar essa RCP, né? Devido à expiração, vai ter uma medida de CO2 expirado e o médico pode avaliar. Provavelmente, após 20 minutos de reanimação, já é um indicativo de uma baixa probabilidade de sucesso. Mas quem vai determinar tudo isso é a equipe médica, em conjunto com várias outras avaliação do paciente como um todo. Então, lembrando, a sequência da RCP são 30 compressões torácicas, 2 insuflações, então ventilação por pressão positiva do AMBU, né? Uma forma sincronizada disso tudo. E durante as manobras de RCP, as medicações, reposições volêmicas podem ser necessárias para a atuação eficaz de uma RCP. No momento que estivermos realizando as compressões torácicas, pode haver algumas complicações, como, por exemplo, fraturas de costela, pneumotórax, lesões da região abdominal. Porém, é importante lembrar que, apesar dessas complicações, a compressão torácica não deve ser interrompida até que o paciente retorne ou até que a equipe médica decida que vai parar de fazer a RCP. Em uma RCP, também é realizado a utilização de alguns fármacos. E quais são as principais ações desses fármacos utilizados numa RCP? É aumentar a perfusão coronária, né, corrigir essa hipoxemia, é aumentar a força de contração do músculo cardíaco, também aumentar a perfusão cerebral, isso é muito importante, e corrigir alguns distúrbios ácido-base e eletrólitos da corrente sanguínea. Então, os fármacos, as principais ações deles estão envolvidas nesse contexto de aumentar a perfusão coronariana, corrigir a hipoxemia, aumentar a força do coração, a força do músculo cardíaco, também aumentar a perfusão cerebral, para que chegue melhor o oxigênio no cérebro e também corrigir todos os distúrbios de metabolismo dentro da corrente sanguínea. Os fármacos mais utilizados é a epinefrina ou adrenalina, que é um vasopressor que pode ser usado no início da PCR, da parada cardiorrespiratória, devido a um ritmo não chocável, né? Então, tem que avaliar todo o ritmo cardíaco, por isso que vai utilizar a adrenalina. Ele também é responsável pela restauração do tônus vascular, propiciando, assim, um melhor fluxo sanguíneo, né? Como eu já falei, cerebral e
coronário. Temos a lidocaína e a amiodarona, que são indicadas para evitar recorrências de fibrilação ventricular, um ataque cardíaco ventricular sem pulso. Então, ou seja, o paciente, você vai avaliar o pulso, não tem pulso. Porém, quando você olha a atividade elétrica do paciente, a atividade elétrica está um ataque cardíaco ventricular. Lá, porém, o paciente não tem pulso. Temos os difosfatos de adenosina. Temos também beta-bloqueadores. Temos oxigênio, que tem por finalidade também reduzir essa hipoxemia. E além de fármacos vasoativos, como noradrenalina, dopamina, dobutamina, que vai todos atuar, aumentando assim a força de contração do coração. Nós temos também alguns exames complementares que devem ser realizados, como enzimas cardíacas. É importante mensurar essas enzimas cardíacas que são o CPK, troponina, TGO, DHL, CKMB. Então, sempre vai ser feito essa coleta de exames para saber avaliar como que está a parte cardíaca. Por quê? Se há algum comprometimento celular, essas enzimas começam a aumentar. Também vai avaliar a gasometria, né, a oxigenação, a troca gasosa. Também a parte de coagulação, qual a atuação das plaquetas, como que está isso, com o coagulograma, além de também avaliar a atividade elétrica do coração, com o eletrocardiograma. Pós RCP, temos também alguns exames para fazer no paciente, depois que ele retorna de uma RCP, que é uma revascularização, né, que vai avaliar, né, como que toda a parte de veias e artérias, como que está essa vascularização. Também pode acontecer do paciente necessitar de um transplante cardíaco, além de todo o controle medicamentoso. E o paciente vai ser um paciente cardíaco e vai fazer uso de medicação por toda a sua vida. E quando a gente pensa em parar a RCP? Primeiro é por decisão médica. E depois, manobras de RCP com sucesso, o paciente voltou, ou manobras de RCP sem sucesso. Então, fez as manobras de RCP, o paciente não voltou, o médico decide que vai parar. Ou fez as manobras de RCP, o paciente retornou, voltou, e aí a gente vai parar de fazer RCP, lógico. E quando tem a decisão de não iniciar uma RCP? Primeiramente, por decisão médica. Sempre vai ser a decisão médica. Em alguns casos, né, por morte encefálica também não se faz uma RCP. Por alguma falência múltipla de órgãos também não se faz. Algumas doenças terminais e malignas também não se faz. Mas tudo com a decisão médica, tudo pautado em legislação. Cuidados de enfermagem. Né? Primeiramente, perceber que uma parada cardiorrespiratória vai puncionar o acesso venoso. Lembrar de um acesso venoso de um bom calibre, não é um acesso venoso de calibre baixo, não. Quanto maior o calibre, melhor. Vai administrar medicamentos solicitados pelo médico e vai auxiliar nas compressões torácicas. Cuidado nessa administração de medicamentos. É bom a gente conhecer primeiro, saber todos os medicamentos, saber os nomes dos medicamentos, para não administrar medicamento errado no paciente. E auxiliar nas compressões torácicas, ou muitas vezes fazendo as compressões torácicas. Também vai auxiliar na intubação orotraqueal, realizar algum eletrocardiograma ou algum outro exame laboratorial citado. Também é importante toda a parte de controle de sinais vitais, comunicar, observar algum sinal flogístico nos acessos venosos, por exemplo, e também ter o paciente fazer todo esse controle de balanço hídrico para avaliar alguma retenção líquida do paciente. Então, pessoal, hoje falamos um pouquinho da atuação da enfermagem e falamos um pouquinho sobre a parada cardiorrespiratória. Bom estudo a todos. Até a próxima aula.